Olá, meu nome é Alana Maldaner, eu sou acadêmica de jornalismo e está começando mais um episódio do podcast Revista Fevale. Hoje nós vamos falar sobre o Dia da Literatura Brasileira e também sobre o lançamento literário da jornalista, professora do curso de jornalismo da Fevale e doutora de processos e manifestações culturais, Letícia da Rosa. Seja bem-vinda, prof. Boa tarde, uma alegria estar aqui. Muito bom estar contigo, Lana. Boa tarde a todos. Então, professora, você é graduada em jornalismo e relações públicas e entre outras tantas especializações. Então, pode contar momentos marcantes da tua trajetória? Então, eu comecei o jornalismo, eu já trabalhava na área e fazer o curso foi uma alegria, assim, no sentido de realmente entender o aspecto técnico e teórico que eu já tinha na experiência, de certa forma, amadora. Então, para mim foi abriu um mundo, assim, conhecer as teorias do jornalismo, as aulas. Eu ficava muito feliz, assim, de estar na aula. E depois eu tive esse convite, na época a gente tinha a possibilidade de fazer os dois cursos, fazer um módulo para fazer relações públicas também, e foi muito enriquecedor. Então, foi um desafio fazer os dois cursos ao mesmo tempo, mas foi muito bom. E a coisa que eu mais gostei foi a pesquisa da monografia. E ali eu achei, nossa, era muito bom. Às vezes eu via o pessoal reclamando, suspirando, né, como se fosse um pavor a monografia. E para mim foi muito legal, foi muito um momento assim muito feliz. Aí depois eu segui na área do jornalismo, né, foi seguidinha no semestre seguinte já fui convidada como professora, justamente porque eu já tinha uma idade um pouquinho maior do que o resto dos alunos da graduação. E aí fiz a especialização e comecei o mestrado na área de comunicação. Mas daí eu estava grávida da minha terceira filha e tive que parar. E às vezes as coisas da vida assim te levam para outros lugares que depois, muito tempo depois, tu vai entender, né? E aí um tempo depois que eu disse, não, só vou entrar de novo no mestrado, vou voltar a fazer o mestrado quando ela entrar na escola, né? Agora eu já tinha 3 filhas trabalhando, achei melhor dar uma paradinha. Aí quando eu realmente chegou, ela começou a escola, eu digo, bom, agora vou ter que dar jeito, né? Aí começou aqui, surgiu o mestrado em processos e manifestações culturais. Então, aí eu reprogramei toda a minha ideia, não pesquisei mais a comunicação, porque eu já estava seduzida por essa história que deu origem ao livro, né? Então, o mestrado em processos e manifestações culturais, além de ter essa perspectiva da comunicação, ele, por ser interdisciplinar, então ele também interliga, né, a literatura e a história. Então, ele ficou um livro muito mais voltado para a sociologia e a história do que própria comunicação no sentido jornalístico, né? E aqui na Universidade Fevale, há quantos anos tu leciona e quantos anos tu trabalha aqui? Eu entrei em 2002, né? Então, a minha vida aqui, às vezes eu brinco com alguns alunos, eu já era Hum. professora. E, e sempre foi. Eu gosto muito assim de ver esse pioneirismo, o surgimento do curso. O curso de jornalismo estava começando, então acompanhar toda essa história, ver os alunos, o resultado desse trabalho, né, a trajetória dos alunos, as conquistas dos alunos que se graduaram aqui. Então é muito feliz. Seguido, às vezes vem algum aluno. Há poucos dias veio um aluno que trabalha e tem toda uma trajetória de sucesso no Rio de Janeiro. E quando eu vi, ele chegou lá em casa para me cumprimentar, para contar. Às vezes pelo e-mail mesmo, às vezes tem professor, aquele, né, para contar as conquistas. Então, eu vejo assim com muita alegria esse tempo que estou aqui. Então, hoje aqui no podcast a gente vai falar sobre o lançamento, né, dos Açores às Terras dos Confins e ao Território de Ninguém. Então, não é o teu primeiro livro publicado. Pode contar sobre as tuas outras obras e por que desta vez, então, te encantou, né, tu escolheu contar essa história. As outras obras que eu trabalhei, que eu tenho publicadas, são todas coletâneas, né, com outros autores, né? Então, sempre no sentido assim de contribuir. Nunca, essa é a primeira que realmente eu sou a única autora, né? E é resultado mesmo da tese. Então, como eu estava comentando, né, eu comecei um mestrado em comunicação. Primeiro comecei um mestrado em letras, depois que era o que eu tinha possibilidade na época, mas meu sonho era fazer o mestrado em comunicação.
Aí, quando eu consegui vir para a Fevale, essa era a possibilidade, estar mais perto do mestrado em Porto Alegre, então poder fazer, porque em Pelotas ficava muito contramão, eu consegui fazer um mestrado, viajar toda semana para fazer o mestrado. Então, aí comecei esse mestrado em comunicação, mas como já falei, tive que interromper também. E aí, quando surgiu esse mestrado aqui na Fevale, eu poderia ter retomado a mesma pesquisa, né? Mas eu já estava encantada por essa história. Começou como uma história pessoal, com uma investigação que eu já fazia desde o ano 2000, né, a pedido da própria família. E aí eu descobri uns dados que extrapolavam o nível familiar e de coisas que eu não sabia que eram da minha região. Por exemplo, a região de Jaguarão, ela tem como povoadores um grupo de açorianos que eles foram enviados como prisioneiros para o território espanhol. Quando eu descobri esse dado, eu digo, mas eu nunca ouvi falar disso. Como que ninguém fala sobre isso? Nossa, eu estudei em Jaguarão, eu morei toda a vida aqui e nunca, quer dizer, é uma história que ficou apagada, né? E, obviamente, também em função da fronteira, em função depois de disputas territoriais, acho que ninguém queria contar muito que tinha passado lá pelo outro lado, né, da fronteira. Então, e aí eu comecei a pesquisar inicialmente como curiosidade, mas daí depois a coisa ganhou mais força e eu acabei escolhendo, então, o projeto de mestrado, e que depois virou o doutorado, trabalhar sob essa perspectiva mais histórica, e agora deu origem ao livro. E como foi, assim, o processo de escrita? Teve mais pesquisas mesmo, assim, de sites, né, e de documentos mesmo, ou entrevistas? Tá. Então, assim, essa obra só foi possível justamente por causa que os documentos históricos de muitos lugares estão digitalizados. Porque qual é a perspectiva? Eu estou analisando esse grupo, por isso que diz, dos Açores, quer dizer, saíram dos Açores em 1746, foram para as terras dos confins. O que eram as terras dos confins? É como está no edital, para explicar essa região que ainda não era povoada, que corresponde hoje a Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Então, o edital era enviar os açorianos dos Açores às terras dos confins. E, inicialmente, os primeiros grupos foram para Santa Catarina e depois, a partir de 1750, então, eles começaram a ser enviados para o Rio Grande do Sul, com a ideia de povoar as missões. Porque, a partir do tratado que houve em 1750, Tratado de Madrid, então, as missões seriam um território português e eles, então, queriam enviar os açorianos para essa região. Obviamente que teve toda a revolta indígena, os povos indígenas que eram daquele local, né, das missões, que não queriam sair. Então, deu toda as famosas guerras guaraníticas, como se diz, né, tradicionalmente, o nome que ficou conhecido, esse período. Então, o que eles fizeram? Não, então, deixaram os açorianos em Rio Grande, na vila do Rio Grande, à espera de resolver essa questão e depois enviar eles para lá. E eles ficaram anos ali, que a gente chama arranchados, quer dizer, eles não receberam as terras definitivas e ficaram ali na espera de poder ir para um território, que é as promessas que tinham sido feitas de terras para esse grupo. Em 1763, veja, o primeiro grupo que veio para o Brasil dos Açores veio em 1743. Em 1763, ainda tinha grupos de açorianos em Rio Grande, o grupo que estava em Rio Grande ainda não tinha recebido as suas terras, né? A possibilidade de realmente dar jeito na vida, né? E aí houve uma invasão espanhola, Portugal e Espanha estavam em guerra na Europa, e aqui, então, o território espanhol, que hoje corresponde à Argentina e Uruguai, eles invadiram o comandante era Cevajos invadiu com as suas tropas Rio Grande, conquistou a vila e um grupo não conseguiu fugir. Justamente aqueles que estavam mais vulneráveis, né? Que eram essas famílias açorianas que ainda não tinham terras, estavam longe, não foi feita um plano de fuga, enfim, e eles ficaram. E eles foram, então, como prisioneiros de guerra para a região de Maldonado, no território espanhol. Essa região de Maldonado hoje, ela é aquela região próxima à Punta del Este, né?
E ali eles fundaram uma cidade exclusiva para colocar esses açorianos nessas famílias. Então, é interessante que a gente pensa assim, a gente pensa famílias prisioneiras, a gente acha que vão acorrentados, né? Uma ideia assim, vão para um presídio. Não, prisioneiros de guerra. E eles realmente, eles pegaram esse... Porque o que era mais difícil naquela época ali? Ter um grupo que tivesse famílias, que tivesse conhecimento de ofício, de plantio, né? Que para ocupar esse território. A ideia deles era expansão, era ocupação, né? Então, eles convidaram, de certa maneira, esses açorianos. Alguns ficaram espalhados pela região de Rio Grande, mas um grupo que aceitou foi para construir essa cidade. O percurso era feito a pé, demorou mais ou menos 3 meses para que eles chegassem de Rio Grande a São Carlos. Não foram todos ao mesmo tempo, foram indo aos pouquinhos as famílias. E lá, então, eles receberam tudo isso, né? Tudo aquilo que a coroa portuguesa tinha prometido, eles acabaram recebendo do território rival, da coroa espanhola. Mas nem tudo é tão maravilhoso assim, né? A disputa que seguia entre os dois grupos, né, fez com que eles sempre fossem vistos com desconfiança, né, como rivais mesmo, com a possibilidade de traidores ou de ainda estar aliados à coroa portuguesa. Apesar de eles receberem as terras, eles não tinham autonomia, essa vila era coordenada e comandada pelos espanhóis. Então, isso deu origem a várias embates entre os dois grupos, né? Então, em 1777, quando houve um outro tratado, onde Portugal e Espanha, então, entraram em um acordo, Rio Grande e esse território todo voltou para Portugal, e aí eles pediram para voltar. Um dos acordos do Tratado de Santo Ildefonso era que os prisioneiros de guerra das duas nações então pudessem ser repatriados. Então, a maioria resolveu voltar. A cidade de São Carlos, praticamente, ela ficou despovoada. Uhum. Assim, quem ficou teve que dar conta de tentar cuidar do que sobrou, das terras, das plantações, tudo. Porque, então, em 1778, eles começaram a retornar. Só que, novamente, todas as promessas que disseram que eles iam receber terras, não funcionou para todos ao mesmo tempo. Então, um grupo ainda seguia sem terras, né? E aí, esse grupo que foi aos poucos indo para o chamado território de ninguém. Então, o título do livro é justamente esse percurso dos Açores para as terras dos confins, depois ao território de ninguém. O que era o território de ninguém? O território de ninguém, então, era uma parte que ficou combinada por esse tratado, porque eles não chegavam a um acordo como eles iam traçar a nova linha de fronteira entre Portugal e Espanha. Então, vejam, ainda não existia Brasil. Eram territórios europeus, eles comandavam a partir da metrópole lá da Península Ibérica. Então, eles queriam definir qual era a linha de fronteira, mas os demarcadores não chegaram a um acordo nessa região que era do rio Piratini. Sabiam que a fronteira entre Portugal e Espanha, seria o rio Piratini, mas dentro do que dizia o tratado, dizia, não, é essa parte do rio, outros, não, é a outra parte. Então, cada um querendo puxar a fronteira mais para um lado ou mais para o outro. E o próprio tratado dizia, quando não houver acordo entre os demarcadores, esse território fica um território neutro, que não pode ser ocupado, não pode ser povoado por nenhum dos dois lados. E isso é que eles chamavam território de ninguém, desconsiderando povos indígenas que habitavam esse lugar, né? Então, esse é um título justamente provocador, né? Porque como e território... entre os dois só, né? Um título entre essas duas... Exatamente. Esses acordos eram só entre as duas potências, né? Os povos originários, eles não eram nem considerados para chegar a acordo nenhum, né? E aí, então, Portugal começou a enviar os açorianos que tinham vindo de São Carlos para ocupar esse território de ninguém, que não podia ser ocupado, mas espertamente, então, eles foram enviando esse grupo, né? E é isso aí que dá origem à freguesia do Divino Espírito Santo do Cerrito, no Jaguarão. Então, a minha pesquisa, então, explicando o título. E ao longo de muitos anos, né, toda essa história, então, resultou no livro. Uau! Eu até não respondi a tua pergunta, que era isso, né? Então, por que eu digo que só foi possível pelos arquivos digitais? Foi muito tempo mesmo. Como pesquisa científica, acadêmica, desde o ano 2008. Né? Como pesquisa inicial, assim, a partir do ano 2000.
né? E aí, depois, no ano 2008, é que foi ser realmente uma pesquisa mais aprofundada, né, acadêmica. E os documentos, tu achava assim, tu procurava em centro, assim, aonde tu procurava esses documentos? Então, o que eu procurei fazer? Eu fui investigando que tem um grupo muito forte que pesquisa toda essa questão dos açorianos, das famílias açorianas, nos Açores. Em Rio Grande, bom, em Santa Catarina também tem um grupo, mas fica mais contido nas famílias que ficaram naquela região. Em Rio Grande tem uma pesquisadora que fez um trabalho fantástico com os açorianos até a invasão espanhola. Em São Carlos, eu encontrei, aí foi que mudou a minha vida, foi quase como uma conversão. Eu encontrei um livro que fala especificamente dos açorianos em São Carlos. Então, o meu desafio era entender que aquela família que aparecia lá nas pesquisas dos Açores era a mesma família que aparecia nas pesquisas de Rio Grande, é a mesma família que aparecia em São Carlos e a mesma família que depois vai para Jaguarão. Então, o que permite, essas bases pré-existentes ajudaram bastante, né? Não é um trabalho que começou do zero, né? Existe um grupo de pesquisadores anterior. E a outra questão é que hoje esses arquivos estão digitalizados, então eu conseguia ter acesso e encontrar o registro de casamento em Rio Grande. Aí dizia, veio de tal lugar e o pai e a mãe é tal. Aí eu ia lá na base de dados dos Açores. Os Açores têm todos os livros de casamento, batismo e de todo o período, então, digitalizados. Folhava, é como se eu tivesse ido lá, só que, né, digitalmente. Né? Folhava o livro, ia procurando e encontrar. Então, e depois, em São Carlos, a mesma coisa. Então, fazer esse mapeamento. Por todo o tempo, tinha uma pesquisadora em São Carlos que era fantástica, era fundamental, mas eu não tinha acesso, não tinha. E até pesquisei um dia para falar com ela, assim, mas eu vi que ela já tinha se aposentado. Tá? E aí, um dia, isso foi muito interessante, porque eu já fazia pesquisa há muito tempo, trabalhando, assim, com esses dados, né? E com os dados mesmo manuscritos originais. E aí encontrei que ela tinha publicado um artigo novo. Eu digo, nossa, então ela está aposentada, mas ela segue trabalhando. E tinha um e-mail. E aí eu mandei o e-mail falando da minha pesquisa e hoje a gente trabalha juntas, né? Então, eu trabalho com esse grupo que se chama Casa de Sarmento, é uma unidade da Universidade do Minho, e trabalho com o repositório genealógico, que é onde a gente cadastra todas as famílias, então a gente vai fazendo essa ligação. Quem entra no repositório hoje é um banco de dados digital de acesso aberto, então a pessoa consegue identificar esses açorianos que vieram para o Rio Grande do Sul desde o tempo dos Açores. Né? Até para futuras pesquisas também, Sim. né? O material pode ser usado. Sim. Então, a próxima pergunta seria por que São Carlos e por que Jaguarão? Mas tu já respondeu essas perguntas, então houve a participação da comunidade, assim, foi simbólico para ti esses dois lugares para o lançamento do livro? Foi muito simbólico. O lançamento em São Carlos foi assim, foi inédito. O livro chegou na quarta-feira e eu viajei na quinta e sábado eu lancei o livro em São Carlos. Eu já tinha ido lá outras vezes, participei do evento de 260 anos da Fundação da Vila. Então, entregar o livro para São Carlos, fazer a apresentação assim oficialmente foi um momento muito emocionante, né? E depois, na segunda-feira, aí eu lancei o livro em Jaguarão, no Instituto Histórico. Então, ali sim, ali foi uma coisa mais sentimental, porque as primeiras pesquisas que eu fiz foram no Instituto Histórico. Então, ver os funcionários do Instituto ali foi uma emoção muito grande, porque eles estavam vendo assim, nossa, todas aquelas tardes agora, finalmente, né? Teve essa recompensa. Então, porque, claro, tem muita pesquisa digital, mas tem muita coisa que é manuscrita, tem que ir no arquivo, e isso foi um grande desafio, principalmente durante o período da Covid, né? Então, ir nos lugares, até algumas coisas assim que eu queria ter aprofundado mais de visita nos lugares, por exemplo, cemitérios, e eu cheguei a ir a alguns, né? Mas durante a Covid, então tive que ficar mais só nas fontes que eu já tinha coletado. E o projeto de publicação ele foi viabilizado com apoio financeiro da Direção Regional das Comunidades e do Governo dos Açores.
Então, é somente para pesquisas acadêmicas ou qualquer um que fale sobre o tema, que tem essa temática, né, pode inscrever o projeto? Como é que funciona essa parte? Então, eh, eles têm o governo dos Açores, eles têm essa direção das comunidades, eles têm um apoio a todas as comunidades açorianas de emigrados, né? Então, tem vários lugares, aqui no Brasil, aqui no Nordeste, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina é uma parte do Nordeste, foi enviado açorianos. E no Uruguai, por esse grupo, justamente, né? Ele é acompanhado, né? Em São Carlos, que é um caso único, né? E também no Canadá e Estados Unidos. Essas são as principais comunidades de imigrantes açorianos. E eles têm, então, as chamadas Casas dos Açores. E tem essa direção de regional que apoia e dá subsídios, né? Então, tu tem um edital para várias atividades culturais, literárias, artísticas. E, então, a gente se inscreve, apresenta o projeto e aí é feita toda uma seleção, como um edital, assim, de projeto mesmo. E aí eu fui contemplada, então foi muito importante, assim, para mim. Agora eu vou lançar o livro justamente na Casa dos Açores daqui do Rio Grande do Sul, para entregar a obra para o governo dos Açores. E tem uma data já para essa entrega? Ainda estamos em seguida, mas ainda não tem a data certa, assim. Mas Então, já foi feito o convite oficial, então vai sair. e vai ser físico ou vai ser digital nessa entrega? Não, vai ser O físico. físico. Vou à Casa dos Açores, vou levar os livros, autografar e fazer a entrega. E aí, a entrega oficial dos exemplares que eu fiquei responsável de entregar para o governo, né? Prof, então finalizando aqui o nosso bate-papo, eu gostaria que tu fizesse um convite e divulgar o teu livro, onde ele está disponível o PDF, né, diretamente para a câmera. Então, o livro está disponível pela editora Fevale, que é todo o projeto. Então, apesar de a impressão foi feita com o apoio do governo dos Açores, mas toda o projeto mesmo de transformar a tese em livro foi com o apoio fundamental da Universidade Fevale. Então, esse livro ele está também no formato e-book, no site da editora. Então, quem tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre as raízes do Rio Grande do Sul, a origem desses primeiros povoadores que vieram para essa região, então fica esse convite. Prof, agradeço muito a tua participação aqui no Podcast On e o tempo que tu disponibilizou para vir aqui falar um pouco sobre o teu lançamento, teu novo livro. Muito obrigada. Então, neste primeiro bloco do Podcast On Revista Fevale, conversamos sobre o lançamento do livro Dos Açores às Terras dos Confins e ao Território de Ninguém, da jornalista, professora do curso de jornalismo e doutora de processos e manifestações culturais, Letícia da Rosa. Agora, fique com o recado do Fevale Up. Fevale Up. Vamos juntos dar um up na sua carreira. Olá, obrigada! No episódio de hoje eu vim te convidar para o curso de Introdução ao Power BI da Visualização e Modelagem de Dados, que vai ocorrer a partir do dia 12 de maio. O curso vai mostrar maneiras de mostrar dados brutos e informações estratégicas. As atividades vão ocorrer a partir do dia 12 de maio, de forma EAD, assim o inscrito tem autonomia para estudar onde e quando quiser. As atividades seguem com as inscrições abertas até o dia 9 de maio. Para mais informações e realizar a sua inscrição, acesse up.fevale.br e siga o Instagram, @fevaleup. A gente se vê no próximo episódio. Tchau! Fevale Up. Vamos juntos dar um up na sua carreira. Muito obrigada pelo recado, Brenda. Agora vamos para o segundo bloco do podcast On Revista Fevale. Meu nome é Letícia Flash e eu sou acadêmica de jornalismo aqui da Universidade Fevale. Neste bloco, vamos conversar sobre o Dia da Literatura Brasileira, comemorado no dia 1º de maio, com o professor de letras Hernani Mig. Olá, seja muito bem-vindo, Hernani. Olá, obrigado, Letícia. Para começar, o senhor pode nos contar um pouco sobre sua trajetória acadêmica e profissional? Então, eu estudo literatura há muito tempo, né? Sou leitor desde a infância. Depois, eu fui cursar letras, né? Cursei letras português e alemão. E, desde então, a literatura é minha paixão, né? Então, eu
trabalhei muitos anos no ensino básico, 26 anos, e durante esse período cursei mestrado na PUC, em Teoria Literária, e na URGS eu fiz o doutorado em Literatura Brasileira, Portuguesa e Luso-Africana. Em 2013 eu vim para a universidade aqui, em função de uma bolsa de doutorado, pós-doutorado, quer dizer. Fiquei 3 anos como pós-doutorado pelo PNPD CAPES e depois a universidade me contratou, estou até hoje aqui. Eu atuo, né, em relação eu atuo no curso de letras, tenho disciplinas gerais, de escrita acadêmica, e também atuo no programa de pós-graduação em processos e manifestações culturais. E qual a importância do Dia da Literatura e por que essa data é tão significativa para a cultura do país? Eu diria assim, todas as datas são significativas porque elas remetem, né, a algo que está, né, sendo colocado em evidência. Então, é importante a gente pensar nessa data em função da literatura brasileira, em função da leitura de literatura, né, em geral, mas aqui em particular a literatura brasileira, porque num país de poucos leitores e com baixos índices de proficiência leitora, a gente tem que ainda pensar muito em estratégias que nos levem, né, a aumentar esses índices. Então, é super importante, assim, né, são importantes esses espaços, como esse que vocês estão promovendo aqui, para a gente conversar com o público sobre a importância da leitura, né, a importância da literatura brasileira para nós, leitores desse país. Quais são os principais desafios que a literatura brasileira enfrenta hoje, especialmente com o avanço da tecnologia e o consumo rápido de conteúdo? Nós temos que pensar em várias coisas. Primeiro, eu acho que a gente deu um salto quantitativo em relação à socialização do texto literário, né? Isso porque, se a gente for pensar em décadas passadas, os autores estavam muito mais distantes do seu público, né? Hoje eles estão mais próximos, seja de forma presencial ou virtualmente, né? Há uma proximidade bastante significativa entre autores, né? Entre os escritores e o seu público leitor. Então, isso é um ponto super positivo. Eu acho que temos que considerar também, nesse contexto todo, que diversas vozes que sempre, né, tinham sido silenciadas, né, hoje têm o seu espaço também para se pronunciar. Isso, em parte, se deve também a um outro setor, que é exatamente das editoras, né, porque há uma série de editoras pequenas divulgando autores não conhecidos, enfim. Então, há uma produção literária significativa, né, essa ampliação, né, tanto dessas vozes significativas nesse espaço, quanto dessa oportunidade de divulgação. Então, hoje, eu diria assim, é muito mais fácil você publicar um livro do que há 20, 30, 40 anos atrás. Bom, tem esse lado positivo, né? Ao mesmo tempo, a grande discussão é, como entram as tecnologias, né? Enfim, as redes sociais nesse contexto todo. Então, eu vejo assim, talvez o que falta é sintonizar isso, né, com um objetivo em comum, que é, de fato, passar esse recado ao público da importância da leitura, dos bons textos literários, etc., etc. E não esquecendo também, né, que esses próprios espaços virtuais favorecem também a produção para quem gosta de escrever, enfim, né, tem espaços para conseguir se pronunciar. Então, eu acho que a gente está num caminho, né, de ampliação desse leque de produções bastante significativo. Obviamente, estamos longe, né, de um lugar que nos satisfaça. É preciso todo dia trabalhar
para que novas vozes possam se pronunciar, enfim, e essa conquista dos leitores. Então, eu acho que, respondendo à tua pergunta, eu vejo com otimismo essa entrada, né, e essa possibilidade hoje da gente lidar com, né, de uma forma diária com os meios de comunicação, com a mídia, com as mídias sociais, as redes sociais, enfim, porque são canais importantes para fazer exatamente esse trabalho que antes cabia somente ao professor, né? Então, eu acho que isso favorece a divulgação, né? A gente vê diversas pessoas aí divulgando suas leituras, né, para os seus seguidores, isso eu acho super favorável, né? Talvez deva haver um ajuste, assim, no sentido de filtrar um pouco mais algumas questões, mas eu acho que a gente está num bom caminho aí para fortalecer, né, esse público leitor. E qual é o papel da literatura brasileira que ela desempenha na formação da identidade nacional? Como isso aparece nas obras de autores contemporâneos? Olha, se a gente for ver desde o princípio, né, a literatura ela tem, né, essa propensão de alguma forma trazer elementos, né, da sociedade, enfim. Então, se nós formos lá para a primeira carta lá do Pero Vaz de Caminha, né, que de alguma forma abriu essa literatura de informação, né, no nosso país, a gente vai encontrar elementos que proporcionem que a gente avalie de que maneira, né, essas pessoas, os colonizadores vinham e olhavam para o nosso país. Então, se passarmos pelas várias etapas, a gente vai sempre encontrar, né, principalmente aí a partir do romantismo, que foi uma tentativa de trazer o Brasil para o centro da literatura, né? Obviamente que a gente tem que ter cuidado aí de que maneira ler esses autores, mas a literatura ela nos mostra quem somos, né, de onde viemos, para onde vamos. Então ela tem essa propensão de trabalhar, eu diria assim, várias instâncias, né, dos leitores, começando pela sensibilização, pela informação. Tanto é que, se a gente for ver hoje, a história se aproximou, né, já há algum tempo muito da literatura, exatamente porque vem na literatura uma possibilidade também de conhecer a história do país, ainda que a literatura não tenha nenhum compromisso com a história, né? A literatura ela não tem, né, na sua origem, nenhum compromisso com os fatos, né, com o fato em si, porque é uma arte, né, e como tal entendo eu que ela não deva se preocupar na essência, né, lá na origem, né, com o fato em si, ainda que muitos textos literários se aproximam bastante dos fatos, enfim, da historiografia, que são os famosos romances históricos. Então, de alguma forma, a literatura ela faz isso conosco, ela nos mostra, né, características da sociedade, né, das transformações da sociedade, de como se pensava, como se pensa. Então, esses confrontos são super importantes para a gente se construir como cidadão esclarecido, né, crítico, pensante. E quais são as características mais marcantes da literatura brasileira que tornam ela única em relação a outros países? Assim, eu acho que há similaridades e há diferenças entre as produções dos países, mas se a gente for ver, a boa literatura, ela é universal, né? Se você for ler um Dostoiévski, você vai encontrar elementos que também digam respeito à tua vida, enfim. Se você for ler, sei lá, um autor, um escritor da Alemanha, você vai, né, sentir que aquilo também, de alguma forma, tem a ver, ou, né,
talvez de uma forma ainda mais estreita, os escritores, né, as produções latino-americanas. A brasileira em si, a gente tem tido aqui uma possibilidade de fazer uma leitura, principalmente nas últimas décadas, e eu diria no século XXI, né, com mais ênfase, exatamente dessa diversidade. Então, né, a literatura nos coloca diante da diversidade. Então, eu acho que isso, o que caracteriza hoje a literatura brasileira é essa multiplicidade de tendências, né, dentro de um contexto diverso. E aí muita coisa também não chega até nós aqui no Sul, né? A gente tem pouco conhecimento, às vezes, de escritores que já estão sendo discutidos em outros estados, pelo fato do Brasil ser muito, né, ser um território extenso. Então a gente nem sempre tem essa oportunidade de conhecer autores do passado e do presente que, né, são significativos em determinadas regiões. E o senhor acredita que o que pode ser feito para incentivar a literatura brasileira entre os jovens? Assim, eu acho que é um fenômeno também mundial. Eu falo aqui, pelo menos, né, da parte que eu conheço, de não se ter mais, né, essa sociedade do momento, né, da pressa. As pessoas não conseguem mais ler romances de 400, 500 páginas, ou poucas pessoas fazem isso ainda, né? E se a gente for olhar bem, os escritores, de alguma forma, no geral, têm acompanhado essa tendência. Tanto é que hoje, né, se produz muito conto, muita crônica, muito romance de menor extensão, etc., etc. Mas eu continuo acreditando na escola. Eu acho que a escola é o espaço em que se forma leitores, né? Tenho trabalhado as últimas décadas com formação de professores, e eu acho que esse é o espaço em que se desenvolve o leitor, né? Na escola básica, desde lá na educação infantil, passando pelo ensino fundamental e médio. Dificilmente, por exemplo, tem estatísticas de que aquele leitor que se perde em algum momento durante essa trajetória, praticamente 30% daqueles leitores ainda são, de alguma forma, atraídos para o texto literário, 70% se perdem, se afastam e depois, né, não veem mais a importância. Então, isso é significativo, a gente pensar assim, bom, o que é possível fazer para que os leitores jovens leiam literatura, né? Talvez seja uma outra questão que a gente coloca, né? O que interessa ao jovem hoje? Interessa se conhecer, né? Interessa refletir sobre ele num contexto, interessa a ele conhecer o passado, né? Seus antepassados, enfim, a história do seu país. Eu acho que esses são desafios, né, que os professores enfrentam, no sentido de dizer, olha, um dos caminhos para responder a certas perguntas, e talvez, né, a gente possa dizer assim, de trazer outras perguntas à tona, é a literatura, é a leitura do texto literário, né? Porque a literatura, ela não, né, talvez não nos dê muitas respostas, mas a possibilidade dela produzir outras perguntas é muito grande. E é exatamente, né, são essas perguntas que nos movem em busca do conhecimento, né? Não as respostas prontas, mas o desafio de enfrentar outras perguntas. Então, eu acho que há um caminho aí, e a gente tem que apostar na mediação do professor lá no ensino básico e continuar na universidade. Então, só que para isso, né, a gente percebe que há alguns problemas. Por exemplo,
a importância da literatura ela deve ser dada pela instituição, não por um professor lá do 6º ano, do 9º ano, que cobra a leitura do texto literário, e a escola não assume, porque tem que se implantar a cultura da leitura do texto literário. Isso que é importante a gente pensar, porque nessas etapas é exatamente ali que se perde o leitor. Então, se um professor em determinado ano, enfim, não é muito afeito a ler texto literário, não dá muita importância, passa um ano, segue no outro, aí volta um professor e aí já se perdeu, o leitor. Então, essa conscientização de que tem que implantar uma cultura da leitura na escola, ela é fundamental. Sem isso, a gente não vai crescer em número de leitores, oferecendo somente, sei lá, uma feira do livro uma vez por ano, sem um trabalho articulado durante o ano todo, porque as feiras de livro, elas não são momentos especiais de valorização do livro naquele momento. A Feira do Livro ela tem que ser compreendida como o ápice de um processo todo que vem ao longo do ano. Então, se isso for feito, a possibilidade de aumentar o número de leitores é muito grande. E em um país de quase não leitores de literatura, é de suma importância. Se cada escola conseguir, em cada classe, refinar, enfim, e sensibilizar 10 alunos para a leitura, puxa, isso em termos nacionais seria um número absurdo de leitores. Então, me parece que é isso que falta, assim, criar essa cultura da leitura do texto literário. E, para finalizar, o senhor pode indicar livros ou autores que você considera essenciais para quem está começando a se interessar pela literatura brasileira? Diretamente para a câmera. Diretamente para a câmera, então, tá bem. Sim. Vou excluir, então, a partir da sua provocação aqui, alguns dos que eu considero como os grandes nomes, entre eles Machado de Assis. Os leitores atuais, de repente, se identificam com autores contemporâneos e com os quais eles conseguem dialogar de uma forma mais próxima, e aí eu citaria os que estão atualmente aí. Eu não gosto muito de citar nomes, porque a gente sempre acaba excluindo, Mas, assim, Itamar Vieira Júnior, com o Torto Arado, enfim, seria um nome, assim, altamente recomendável, entre outros tantos que existem. Luiz Rufato, que inclusive já esteve aqui na universidade conversando com nossos alunos. Luiz Rufato é uma expressão hoje, enfim, internacional também. Então, são apenas dois, Claro que a gente... eu trabalho também com literatura brasileira contemporânea e a gente tem uma lista enorme, assim, de autores. Mas, diria, assim, que são expressivos e que estão mais, talvez sejam os que estão mais em circulação hoje. Mas, como eu disse, a gente sempre acaba excluindo Conceição Evaristo, por exemplo, outro nome. Tem uma escritora da qual eu gosto muito, que chama Nara Vidal, que é contemporânea também. Enfim, tem uma série de escritores. Rony Walter Jatobá, que trabalha nessa perspectiva de trazer o trabalhador para a sua literatura. Então, o Jatobá é super importante para a gente pensar o trabalhador. Assim como o Luiz Rufato é importante para a gente pensar esse trabalhador da classe média baixa, aquele operário. Então, eu diria assim, para começar, busque aquilo que
que interessa mais. A partir disso, né, vão surgir outros tantos e tantos e tantos autores. Então, seriam alguns assim que eu possa citar: Nara Vidal, a Conceição Evaristo, Itamar Vieira Júnior, Luiz Rufato. Bom, deixei aqui muitos e muitos fora da lista, mas é só buscar, né, os nomes para não me alongar, senão ia falar e citar nomes até amanhã. E claro, né, não posso esquecer aqui que tem um escritor aqui de Porto Alegre, que é o Sérgio Faraco, né? A minha dissertação de mestrado foi sobre textos dele, contos dele, que eu considero um dos grandes contistas, um dos grandes escritores da atualidade também, né? Então, colocaria junto com essa lista, com certeza, também o Sérgio Faraco. Então, professor, eu agradeço muito a tua participação aqui no podcast ON. Muito obrigado. Eu que agradeço o espaço e vamos sensibilizar leitores. Neste episódio do podcast ON, conversamos sobre o lançamento literário da jornalista, professora do curso de jornalismo, Letícia da Rosa. E agora, neste segundo bloco, eu conversei com o professor do curso de letras, Hernani Migge, sobre o Dia da Literatura Brasileira. O podcast ON é uma produção dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Fevale. Apontando a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela, vocês terão acesso ao nosso Instagram, @podcastonrevistafevale, ao Spotify e ao YouTube. A produção é das minhas colegas Brenda dos Santos, Lana Maldaner, Laura Stum, do meu colega Salles Maioli e eu, Letícia Flash. A técnica é de Carlos Pereira e Rinaldo Silveira, com orientação do professor Marcos Santuário. Muito obrigada e até a próxima!